Quem encontrou Hebreus capítulo de número 11, verso de número 7, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé, ou vem da fé. Amém? Se assente com tua Bíblia aberta, por favor. Meu companheiro aqui, que Deus abençoe, viu? Quem me ouve diz amém. Irmãos, é interessante falar da palavra do Senhor, porque ela é a maior formadora de caráter humano. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos algumas coisas que nos chamam a atenção, nos faz pensar. E quando a gente pensa, a gente aprende a agir. Freud diz isso, que o pensamento é o ensaio da ação. Né? A Bíblia já diz que o pensamento é ligado à linguagem. Pensamento e linguagem. Sentido, cognição, aprendizado, raciocínio, intelecto, emoção. E a Bíblia nos dá parâmetros ou embasamento suficiente para entendermos que tudo que está escrito aqui para o nosso ensino está escrito. E quando eu falo de Noé, eu fico pensando o quão Deus quis nos ensinar através da vida desse homem. Por quê? Porque ele aparece no Antigo e no Novo Testamento. Haja vista que se ele aparece no Antigo Testamento, ao qual o escritor dos Hebreus diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras, de uma realidade. Então, Noé nos ensina na sombra e na realidade. Antigo e Novo Testamento. Ora, hoje não é muito difícil saber ou adquirir algumas informações da Bíblia. Por quê? Até novela evangélica tem hoje, irmãos. Então, se você perguntar, por exemplo, para uma criança que vai na escolinha, por exemplo, quem foi Davi, ele vai dizer para você que Davi foi um homem, um jovem, que saiu para entregar a marmita e voltou com a cabeça de um gigante. Simples, básico. Você não deu glória porque perdeu a viagem. Preste atenção. Se você perguntar para uma criança, quem foi Moisés? Ele vai dizer, Moisés foi o homem que usou uma chave de madeira, criou uma porta de água, foi-se à caça e morreu o caçador. Se você perguntar para uma criança, quem foi Adão? Ele vai dizer, o único homem que nasceu grande. Se você perguntar para uma criança, quem foi Jonas? Ele vai dizer, Jonas foi o primeiro homem a usar o Uber de Deus. Se perdeu, Deus preparou um Uber para ele e deixou ele no lugar certo, porque Deus é bom. Se você perguntar para uma criança, quem foi Noé? Ele vai falar, Noé é o homem que construiu o maior barco. É o homem que construiu uma arca. Existem pessoas que nem professam a mesma fé que nós, e volta e meia usam textos ou uma linguagem pentecostal que é nossa. Entende? Então, quando eu penso sobre Noé, eu entendo que quando Deus aparece para falar, procurar, Noé é encontrado em um contexto completamente comprometido. Quando Deus aparece procurando alguém, o cenário todo está em apostasia. É a terceira dispensação. Das 7 é a terceira. Inocência, consciência, governo humano. O povo está de mal a pior. Preste atenção e dá glória a Deus se entender. Se você não entender e doer, você diz, ai, 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 Jesus. Combinado?
Todas as vezes que Deus te der algo e você se esquecer que foi Ele que te deu, Ele vai arrancar de você. Todas as vezes que Deus te der algo e você se esquecer que foi Ele que te deu, Ele vai arrancar de você. Por quê? Quando Deus aparece, o cenário está comprometido. E Deus não aparece para sentar e conversar. Deus aparece para destruir. E é nesse contexto que eu pensei, e vou compartilhar o pensamento com vocês. Tiago, você disse que quando Deus nos dá algo e nós esquecemos que é Ele que nos deu, Ele arranca de nós. Por quê? Certa feita, Deus vai destruir uma cidade. E antes de destruir essa cidade, Ele passa na casa de um amigo para tomar um café. Quem é esse amigo? Abraão. E Deus chega e diz, Abraão, tudo bem? Ele diz, tudo bem, o senhor como vai? E Deus diz, eu vou bem. Pois não, o que traz o senhor aqui? Ele diz assim, eu passei aqui só para a gente conversar, tomar um café, mas daqui a pouco eu já vou sair. E Abraão diz, o senhor vai aonde? Ele diz, eu vou ali destruir uma cidade. Ele diz, maravilha, o senhor precisa de ajuda? Ele diz, não, pode ficar tranquilo, ali é coisa rápida, eu já pensei em tudo. E Abraão diz assim, tá, mas tudo bem, a título de conhecimento, o senhor vai destruir a cidade, que cidade que é? Aí Deus diz assim, vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão fala assim, não, mas peraí, o meu sobrinho está lá. Como assim o senhor vai lá destruir a cidade? Aí Deus diz assim, eu vou destruir porque não tem nada de mim mais naquela cidade. Aí Abraão olha e diz assim, Senhor, com todo respeito, eu sei que o Senhor é poderoso, mas não é por nada. Não que eu não acredite, não que eu estou duvidando, mas será que não tem ninguém, não tem mais nada do Senhor lá? E Deus diz assim, não tem, é por isso que eu vou lá e eu vou arrancar aquela cidade. Eu vou destruir aquela cidade. Aí Abraão diz assim, não, Senhor, não é por nada, mas eu acho que o Senhor deve estar enganado. Em nome da nossa amizade, o Senhor permite que eu faça algo? E Deus diz sim. O quê? Vamos fazer um combinado, nós dois? E Deus diz, ok. Como vai ser? Abraão diz, se eu for lá e encontrar pelo menos 50 justos, o Senhor não destrói a cidade? Aí Deus diz, tá bom, vai lá. Aí Abraão. Então, na verdade, se tiver 40, o Senhor não destrói a cidade? Aí Deus diz, ok. Então, eu estou pensando aqui, não é qualquer cidade que tem 40 justos também, né, Deus? O Senhor, né? Pelo menos 30. Ele diz, ok. Sabe o que é? A Bíblia diz assim, que Abraão disse para Deus, não me tenha por tardio, entendimento, raciocínio, nécio. Mas se houver 20, o Senhor não destrói a cidade? Ele disse, ok. E ele vai lá. Aí ele volta e diz, pois é, né? A vida não está fácil para ninguém. Se tiver pelo menos 10, o Senhor não destrói a cidade? E Deus diz assim, ok, vai lá. Se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E Abraão vai. Eu fico imaginando, irmãos, a cara de cavalo de Abraão quando ele está retornando. Aquela cara que só quem já foi filho, de quem nasceu em 1960, 70 e 80, quando a mãe diz assim, vai pegar tal coisa que está lá. Aí ele olha e diz, não está, já procurei. Aí a mãe diz assim, se eu for lá. E encontrar. Aí você vai, né? A base da ameaça, mas você vai. E do nada você encontra aquilo, né? Porque um demônio escondeu aquilo. E na época que eu era criança, tinha um demônio chamado São Longuinho. Se alguém já viveu. Era um trem, irmãos. Eu fico imaginando, quem me ouve diz amém. Abraão retornando e dizendo assim, Deus, então, na verdade, né? Só que ir lá, vai. Tranquilo, pode ir. Por quê?
porque não tem nem 10 justos naquela cidade. Tiago, o que eu aprendo com isso? Preste atenção e dá glória a Deus se entender. Na verdade, irmãos, eu não preciso me preocupar qual é a estratégia do inimigo para eu montar ou preparar uma contramedida. Eu preciso saber o quanto de Deus tem em mim. Essa é a minha preocupação. Eu não preciso correr, porque às vezes as pessoas me ligam e dizem assim: pastor, nós precisamos traçar um projeto, fazer algo, porque Satanás está se levantando contra os jovens, Satanás está se levantando contra a família, aí uma hora é contra a criança, outra hora é contra o adolescente, e não muda. Aí eu sempre digo assim: gente, nós não precisamos nos preocupar com o que o Satanás fez ou faz, porque a Bíblia já dá relato dele, que ele veio para matar, roubar e destruir. É só isso que nós precisamos saber. Mas o que na verdade importa? É o quanto de Deus tem em mim. Entende isso? Então, se você fizer uma autoanálise agora, o que você vai encontrar de Deus em você? Aí Deus aparece, o cenário está comprometido. Deus diz assim: eu vou destruir. Só que quando Deus está procurando, olhando aquela situação, ele encontra um homem chamado Noé, com 500 anos. E é tão interessante que quando a Bíblia informa a idade, é porque até aqui a gente aprende. Por quê? Noé apareceu com 500 anos, então isso significa que não há idade para trabalhar para Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que faz uma pessoa de 99 anos, quase 100, ainda gerar. É um Deus que também chama alguém com 500 anos. É alguém que também usa uma criança no templo com 12 anos. É um Deus que também levanta um rei com 6 anos de idade, aleluia. Então não há idade para trabalhar para Deus, basta ter disposição. Deus chama, procura e encontra Noé em meio a um cenário caótico, comprometido. Agora preste atenção, se Deus procura é porque tem. E é aqui que eu entendo como resposta, que se Deus te levantou, eu vou responder para você algo que você questiona há alguns dias, talvez alguns meses. Você diz assim: eu vou parar porque só eu sou crente em casa. Eu vou parar porque eu vou sair daquela empresa porque só eu sou crente lá onde eu trabalho e o povo fica me perseguindo. Eu vou mudar de escola porque o pessoal descobriu que eu sou crente e não tem mais ninguém crente na sala e eles estão me reprimindo. Eles estão me acuando. Entenda uma coisa: você é o melhor de Deus aonde você está. Se só você é crente na tua casa, Deus te escolheu para mudar o cenário da tua casa. Se só você é crente aonde você trabalha, é o cenário ideal que Deus preparou para você, porque você é o melhor de Deus aonde você está. Noé se tornou o melhor de Deus naquela época. Aí Deus chega para Noé e diz assim: tudo bem, Noé? Noé diz: tudo bem, Senhor, eu quero que você faça algo para mim. Ele diz: pois não. O que é? Ele diz assim: eu vou destruir a terra com dilúvio e eu quero que você construa uma arca. Ok, essa arca vai ter 30 côvados de altura, 50 de largura, 300 de comprimento. Você vai fazer uma porta na lateral, vai betumar ela por dentro e por fora. Você vai fazer 3 convés e vai deixar uma porta, um vão no meio. Ele disse: ok. Aí Noé diz assim: tá bom, Senhor, só espera só um minuto que eu vou aqui na minha marcenaria, porque eu já tenho aqui uma serra elétrica, eu já tenho aqui uma fita métrica, então já tenho até a madeira. Que tipo de madeira o senhor quer? Já tem tudo preparado aqui. Foi assim, irmãos? Não. Quando Deus falou, Noé simplesmente disse: Tiago, aplica isso na nossa vida, claro. Deus não vai te pedir nada que Ele não saiba que você seja capaz de fazer. Deus nunca vai te pedir nada que Ele não saiba que você seja capaz de fazer. Deus te conhece melhor do que você mesmo, rapaz. Deus te conhece melhor do que você, mulher.
Deus chega para Noé e diz, constrói uma arca. Ele diz, construiu. Como que o senhor quer? Desse jeito, ele diz, ok. Deus volta para o lugar de origem e Noé começa a trabalhar. Quem me ouve diz amém. À medida que ele começa a trabalhar, porque é a primeira etapa, Deus chama Noé, ele começa a trabalhar, começa a construir a arca. Isso aqui é grifo meu, você dá glória a Deus se fizer sentido para você. As pessoas passavam e olhavam aquilo que Noé estava construindo, e alguém de longe dizia, Noé ficou maluco. A idade dele já está avançada. O que ele está fazendo? Noé, o que é isso? E Noé dizia, isso aqui é uma arca. Ele diz, o que é arca? É algo que Deus mandou eu construir, porque ele disse que vai destruir essa terra aqui com dilúvio, com água. Aí alguém olhava e dizia assim, olha lá, Noé, ó, ficou caduco. Está maluco, está alterado. Você viu, Noé? Está construindo uma arca lá. Mas que ele está falando que isso daí é algo para salvar, porque Deus vai destruir essa terra. Aí, enquanto mais o povo falava, mais Noé trabalhava. Teve gente que entendeu, aleluia. Quanto mais o povo falava, mais Noé trabalhava. Irmãos, eu vivi para ver. Porque, o que, Tiago? Pessoas diante de um fenômeno que começou lá em 2019, foi propriamente instalado em 2020, perto de março mais ou menos. Eu vivi para ver alguém olhar e dizer assim, ó, até ateu, dizer assim, ó, pede oração lá, porque se Deus não puder fazer, ninguém mais pode fazer nada. Eu vivi para ver dias como esse, em que as pessoas recorreram a quem eles davam risada, dizia que era perda de tempo. Então eles vieram e tiveram que se prostrar e entender que ainda existe um Deus que salva, que cura, que batiza, aleluia. Como que é isso na minha vida, Tiago? Quanto mais falam da igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais falava de Noé, mais Noé trabalhava. Quanto mais falam de nós, mais nós crescemos. Aleluia. Noé vai trabalhando, vai construindo, de repente ele termina a arca. Quando ele terminou a arca, irmãos, eu fico imaginando Noé, a arca tudo pronto, ele chama a mulher, os filhos e diz, ó, então vamos fazer o seguinte, a inauguração vai ser amanhã, às 18 horas, ok? Então a mulher vai fazer bolo, vai fazer bolinho, vai fazer alguns petiscos, vamos tratar o povo bem, porque senão eles não vão voltar. E vocês, filhos, vocês vão ser os diáconos, né, na inauguração, vocês vão ficar lá na porta para poder atender o povo. Se eles estiverem com sede, vocês vão fazer o papel de bombeiro, vai levar água para eles. Ok? Isso ok. No outro dia, Noé está preparado, a esposa já fez tudo, os filhos estão na porta, 17h50. Já vou ficar aqui. 18 horas. Vamos começar o culto. Não veio ninguém. Passou 1 hora, não veio ninguém. 2 horas, não veio ninguém, não veio ninguém, não veio ninguém. Imagina, irmãos, como Noé ficou. Detalhe, 120 anos construindo a arca. Não veio ninguém. Até que Deus chega e diz assim, Noé, vá buscar os animais. E Noé foi buscar os animais, e eu não sei se você consegue compreender isso aqui, mas na época de Noé, os animais eram mais obedientes do que os homens. Hoje eu não sei. Mas Noé foi buscar os animais e eles vieram, pastor. E eles vieram, entraram na arca, e eu fico imaginando Noé acoplando os animais, colocando ali dentro daquela arca, no seu lugar. Eu imagino só Noé arrumando um lugar para a girafa. A girafa tem algumas peculiaridades. Ela tem dificuldade de se ajoelhar. Mas ela tem facilidade em manter a cabeça erguida.
Será que isso tem a ver com a gente, gente? Como assim? Não conhece o crente girafa? Não? O corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora. Noé ajeita a girafa lá e ele diz, aqui não vai dar para você. Por quê? Porque tem gente, pastora, que ele acha que aqui é a casa dele. E ele bate no peito e diz assim, eu não baixo cabeça para ninguém. Porque eu nasci em tal região do Brasil, então lá todo mundo é bravo. E mata na faca, e não sei o quê. Não, eu não sou assim. Deus já me conhece, Deus sabe. Precisa aprender a ajoelhar, viu, querido? Aqui não é tua casa, aqui é a casa do Pai. Aqui você não faz o que você quer. Aí Noé vai colocar o elefante dentro da arca. O elefante tem por natureza fazer barulho e jogar água para cima. Aí Noé vai dizer assim, ó, aqui você não vai jogar nada para cima, viu, engraçadinho? Barulho aqui não tem. Mas Tiago, nós somos pentecostais. Eu não confundo barulho com Pentecoste. Eu não confundo barulho com poder. Aí eu fico imaginando, irmãos, Noé colocando os animais tudo ali dentro da arca, e de repente vem e coloca ali também aquela ave chamada pica-pau, que tem por natureza furar madeira. Aí Noé fala, aqui você não vai furar nada, viu? Porque se você continuar com o comportamento que você tem lá, aqui você vai comprometer o projeto. Você vai estragar o projeto, você vai se comprometer, você vai me comprometer e vai comprometer o todo. Então aqui, o que isso tem a ver conosco? Se entendendo a glória a Deus, se doer diz ai, 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 Jesus. Porque lá fora era um comportamento, aqui você tem que mudar o comportamento. Porque aqui é lugar de mudança de comportamento. Não há como dizer que agora é cristão e continuar com a mesma natureza antiga. Noé que está ali colocando os animais dentro daquela arca, de repente Noé ouve um barulho, pum, a porta fechou. Quando a porta fechou, ele correu para o meio da arca e ficou diante daquele vão. O que eu aprendo com isso? Que quando a porta fecha, eu não tenho que sair da igreja, eu tenho que ficar na posição que Deus me colocou. Quando a porta fechar, aprenda uma coisa, você não pode parar de dizimar, você não pode parar de ofertar. Quando a porta fechar, é aí que você tem que se posicionar e aguardar a promessa. Entende isso, querido? Me ajude a pregar, diga para quem está do teu lado, quando a porta fechar... Não fala com voz de vivo, irmão, eu comecei a pregar agora. Fala para ele, quando a porta fechar... Corra para a posição que Deus te colocou. Se a porta fecha, eu me posiciono, eu não saio. Se algo não deu certo, eu me posiciono, eu não saio. Se algo deu errado, eu me posiciono, eu não saio. E Noé ficou ali no meio da arca, olhando para cima naquele vão. De repente, caiu a primeira gota na testa. Caiu a segunda, terceira, quarta. E isso vem em forma de promessa que Deus fez para Noé. De repente, começou o dilúvio. É água que desce do céu, água que vem por debaixo da terra. Irmãos, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites de maneira ininterrupta. Quando começou a chuva, primeiro dia, ninguém achou que ia dar, o povo achou que não ia dar nada. Segundo dia, terceiro dia, já começou a sair do chão o projeto que Deus tinha dado para Noé. Quem acredita em palavra profética aqui? Olhe bem para as suas mãos nesse momento. O projeto de Deus é através das suas mãos. E quando o dilúvio começar, porque a Bíblia diz que as águas diluvianas são tidas como período de tribulação. Águas de tribulação. Quando a tribulação começar, não será para a sua vergonha, mas vai servir para tirar o projeto de Deus do chão. Quem está entendendo? Quem está entendendo?
Esse problema não é para te envergonhar, é para tirar o projeto de Deus do chão, aleluia. E então, enquanto o povo está sofrendo, o projeto está saindo do chão. Enquanto o povo está sofrendo, o projeto está saindo do chão. Parece que eu ouço, sem usar de sensacionalismo, mas parece que eu ouço o barulho das unhas de alguém tentando grudar na arca e entrar. E talvez alguém, você da glória de Deus, se fizer sentido para você, alguém grita lá de fora e diz assim: Noé, abre essa porta. Aquilo que você falou era verdade. Porque, irmãos, hoje o mundo olha para a gente e faz chocarrice, faz piada. Ninguém entende quando a gente sai de casa, mesmo com tribulação, com problemas, com adversidade, nós saímos de casa com a Bíblia embaixo do braço, aí alguém olha para nós e diz: lá, é bobo, está perdendo tempo, vai orar à toa, vai para a igreja à toa. Ninguém entende o nosso estado de espírito. Só que depois, quando a promessa começa a acontecer, aleluia, é aí que eles vão entender. Aí alguém grita assim: Noé, por favor, abre essa porta. E Noé diz: não dá. Noé, para de brincadeira, por favor, meu filho já morreu, abre essa porta, eu preciso entrar. Noé diz: não dá. Alguém diz assim: Noé, eu tenho muitas posses, se você abrir essa porta, eu divido com você. E Noé diz: não dá. Aí alguém diz: por quê? Aí Noé diz: porque o reino de Deus não se compra. O reino de Deus é para quem acredita na palavra da verdade, aleluia. O povo está morrendo, o projeto está saindo do chão. Águas de tribulação, eu fico imaginando Noé com a família ali dentro. A arca começa a balançar para lá e para cá, aquela escuridão, água que vem de cima, água que vem de baixo. E aqui é que eu entendo qual foi a arca que nunca balançou. E alguns anos atrás, uma irmã fez um hino e ela dizia assim, ó: mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque tu estás comigo, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso. Se tiver coragem, levante a mão e chama ele. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida em nome de Jesus. A arca pode balançar, mas não vai tombar. Deus está no controle dessa arca. Fica tranquilo. As coisas estão difíceis, mas Deus está no controle. Pastor, eu pensei em parar. Fica tranquilo, porque Deus está no controle. Pastor, eu já quase desisti. Eu acho que eu vou divorciar. Eu acho que eu vou separar. Fica tranquilo. Deus está no controle. Eu acho que eu vou desistir dos meus filhos. Deus está no controle. Eu acho que eu vou desistir dos meus sonhos. Deus está no controle. A arca pode balançar, mas não vai tombar. Me ajude a pregar com essa palavra profética. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim: fica tranquilo, Deus está no controle da tua arca. Oh glória!
Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A chuva que vem de cima, de baixo, a arca balança, e talvez Noé olha para cima e diz: Deus, eu acho que o Senhor se esqueceu de alguma coisa. O Senhor falou para mim fazer a porta, eu fiz. O Senhor falou para mim betubar a arca, eu fiz. O Senhor falou para mim fazer o convés, eu fiz. Mas eu acho que o Senhor se esqueceu de alguma coisa. E Deus olha e diz o quê? Aí Noé vai fazer assim, ó. Eu acho que o Senhor se esqueceu dos remos. É quando Deus olha de cima, como Ele olha para nós nessa noite e diz assim: fica tranquilo, que fazer a arca é coisa sua, guiar é coisa minha, aleluia. Pode ficar tranquilo, porque eu sei aonde isso vai parar, eu sei aonde isso vai terminar. Fazer a arca é coisa sua, mas guiar é coisa de Deus. 40 dias choveu. Só que é tão interessante que a chuva acontece, mas a prova, quando ela vem de Deus, ela tem dia e hora para começar e para terminar. Talvez hoje seja o 40º dia dessa chuva tempestuosa da tua vida, e você clamou a Deus essa semana e diz: Deus, se o Senhor não agir, eu acho que não vai dar. Mais uma semana assim eu não vou aguentar, mais um dia assim eu não vou conseguir. É hoje que Deus faz a chuva cessar, a tempestade parar, a tribulação ser agora cerrada, aleluia. Ai, irmãos, eu estou sentindo Deus nesse lugar, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. A chuva começou e parou. Agora Noé vai enfrentar a segunda etapa da vida dele, porque a primeira foi trabalhar. A segunda etapa na vida de Noé é algo tão desafiador que eu não conheci até hoje um ser humano sequer que goste dessa etapa. Por quê, pastor? Segundo a lei da física, tudo que sobe, Noé vai enfrentar agora a etapa da espera. Você conhece alguém aí que gosta de esperar, irmão? Eu nunca conheci. Sabe aquele irmão que você combina com ele 7h30, ele chega às 7h47. Aí quando ele chega, ele já vai se desculpando e diz: perdão, irmão, cheguei atrasado. Aí a pessoa que estava lá olha para ele e diz assim: não, fica tranquilo, olha a minha cara de felicidade. Olha que de esperar você, olha que maravilha. Eu nasci para esperar. Olha a minha cara de felicidade. Se você quiser chegar atrasado amanhã, pode chegar, não tem problema não. Eu gosto disso. Você conhece alguém assim, irmão, que gosta de esperar? Irmãos, eu conheço gente que ele é tão apressado que ele coloca o micro-ondas 2 minutos, quando dá 1 minuto e meio, ele mesmo vai lá e desliga. Que ele acha que está demorando, e ele mesmo colocou. Isso aqui eu inventei, não acontece, eu inventei agora isso aqui. Tem pessoa que ele é tão ansioso, irmão, é igual eu sou ansioso ao quadrado. Eu costumo dizer que eu sou tão ansioso que quando eu nasci, a enfermeira foi buscar eu para mostrar para minha mãe, eu já estava trocado com a mochila nas costas, dizendo: vamos embora. A etapa da espera. Olha para quem está do teu lado e vê se você está com cara de quem sabe esperar. Aleluia. Noé vai ter que esperar agora as águas baixarem. Etapa da espera. E você já percebeu que tudo aquilo que você tem dificuldade, pastora Marcela, é aquilo que a gente mais é provado? Já percebeu, pastora Nunes? Eu, por exemplo, sou ansioso desde que nasci. Eu já nasci ansioso. E eu, quando eu era criança, eu nasci na roça, irmãos. E na roça nós tínhamos um negócio chamado fogão de lenha. E mamãe dava uma tarefa para o Tiago. E dizia: ó, vou botar esse leite aqui para ferver. Vocês estão rindo por quê? Minha mãe está online, então ela vai saber agora aí. Eles botavam lá para o leite para ferver. E dizia: fica aí, até o leite ferver. Irmãos, eu ficava lá.
Só que de repente, vinha uma voz do infinito, que dizia assim, ó, pode ir lá assistir televisão que vai dar tempo. Quem já passou por isso aqui, irmão? Você sabe que quando você está ali, o miserável não ferve. É uma coisa que parece que é do, sei lá, da onde que vem aquilo. Mas você está ali focado, esperando, aguardando, até que você diz, você não vai fazer isso comigo. Eu acabei de limpar o fogo, você não vai fazer isso comigo. E aí eu saí, irmão. Quando eu saía, pois era eu virar as costas, o miserável entornava. Aí, consequência, culto de doutrina depois. Não sabia esperar, irmãos. Eu não conheço ninguém que gosta de esperar. Você já viu o crente quando ele vai no elevador? O elevador tem de 5 a 8 segundos para se apresentar àquela chamada que você fez, dependendo do andar que ele estiver. Aí o crente, né? Porque só crente faz isso, irmão. Ele chega lá. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Isso aí tá feio hoje, hein? Até o demônio pegou o elevador, não é possível. Ele não sabe esperar, irmão. Já foi em banco pagar a conta? É que agora melhorou, que você dá para pagar via internet. Mas já lembra aquela coisa de ir no banco? Você chega no banco, tem 10 caixas, só funciona 3. E quando você chega, a hora que você chega, alguém levanta e vai fazer alguma coisa. É nesse momento que o crente deixa de ser crente e fala assim, mas pronto, aí ó. Parece que eu não sei, não faz nada o dia inteiro. É só eu chegar, tem que levantar. Tem alguém aqui que é bancário? Hã? É assim? Nós falamos de você, viu, bênção? Aleluia! Você chega lá com pressa. E é justo nesse dia que a fila está enorme. Aí você fala assim, olha lá, não faz nada o dia inteiro. Eu queria trabalhar igual ele, olha lá, fica o dia inteiro. Sem fazer nada, mexendo com dinheiro. Isso aí sim é um emprego. Mas eu estou aqui. Olha lá, o demônio já pegou o caixa, olha lá, já levantou. Ei, preguiça. E ele está lá, conversando, porque ele não gosta de esperar. Todo ser humano tem 5 tipos de memória dentro da sua estrutura neuropsicológica. E uma delas é a memória falsa. Eu vou falar aqui, se você rir, eu vou saber. Você já passou por isso. Sabe quando você vai no mercado? Tem 2, 3 carrinhos de compra. Aquela loucura, acho que o mundo vai acabar. Está indo lá. Aí você olha, para. Tem 2, 3 na sua frente. Só que a memória falsa manda uma mensagem para você e diz assim, olha para o lado. Aí você olha para o lado, o outro caixa começa a andar. Aí a sua memória falsa diz assim, passa para o outro. Já fez isso, né? Vai para lá porque está andando mais rápido. Aí o crente. Adorado seja o teu nome, Senhor. Ele muda de caixa, só que quando ele muda, aquele para e o outro anda. Já passou por isso, irmão? Foi bom? Não, porque ninguém gosta de esperar. Eu não sei, a pessoa que inventou aquela frase assim para os jovens agora, eu decidi esperar. Eu acho que é o homem mais feio do universo que inventou isso aí. Eu decidi esperar. É porque não arruma nada. Aí ele fala, eu decidi esperar por opção dele mesmo. Evangelho dele, capítulo 1, verso 1. Glórias a mim, louvado seja eu, que seria de mim se não fosse eu mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha só. Esperar, irmão. Quem gosta de esperar, querido? Eu não conheço ninguém. Só que Noé, eu contei isso aqui para você entender, que Noé vai ter que aprender a esperar. Porque isso faz parte do milagre dele, faz parte da etapa esperar. Eu contei isso para descontrair, mas para você entender e dar glória a Deus, se fizer sentido para você, que Jesus no último dia, quando ele foi embora, ele diz assim, eu voltarei.
espera. Espera mais um pouco. Palavra profética para você que estava pensando em desistir. Espera. Deus está no controle. Não tome decisões precipitadas. Espera mais um pouco. E Noé, como um ser humano normal, natural, ele não aguenta aquela crise de ansiedade. E a Bíblia diz que ele pega um corvo. E corvo na Bíblia simboliza ave de rapina, demônio. E ele solta aquele corvo. E a Bíblia diz que o corvo fica dando volta na arca. Por quê? Assim é a nossa vida, quando a gente confia em algo, em alguém que não pode resolver, ele fica simplesmente dando volta, mas ele nunca te ajuda, ele nunca resolve. Só que Noé se arrepende, prende o corvo, e quem conhece a Bíblia vai dar glória a Deus, porque ele pega uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. E ele diz assim: eu confio em ti, e solta aquela pomba. A Bíblia diz que ela vai e volta, e quando ela volta, Noé entende o quê? O que você vai entender hoje. Espera mais um pouco. Noé esperou mais 7 dias. Ele pega aquela pomba e solta novamente. Quando ele solta aquela pomba, passa um tempo, ela retorna agora, só que ela retorna com um galho de oliveira. Se você puder e quiser, levante uma de suas mãos. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo? Tem um lugar lá que é preparado, que resistiu a 40 dias e 40 noites de chuva, que resistiu a mais de um ano as águas baixarem. Tem um lugar, se você conseguir esperar, o milagre teu tem cheiro, tem gosto, o lugar é abençoado, o lugar é próspero, o lugar é resistente. Então espera mais um pouco. Palavra profética para alguém. Conta 7 dias e você vai ter uma resposta disso que você está pedindo. Noé esperou, soltou a pomba novamente, ela foi e não voltou mais. De repente, Noé está trabalhando dentro da arca, de repente a arca parou. Repita comigo, a arca parou. A Bíblia diz que a arca repousou sobre o monte Ararat, que no seu significado maior quer dizer montanha rochosa. Quando a arca parou, preste atenção, Noé ouviu um barulho, a porta abriu. Você não deu glória porque perdeu a viagem. Tiago, aplica isso na nossa vida agora. Sabe quando a porta vai abrir? Quando você estiver na rocha. Os discípulos um dia conversando com Jesus, diz: Jesus, conta-nos uma parábola, ensina o que é um homem bem-aventurado, o que é um homem imprudente. Jesus diz: um homem imprudente é aquele que constrói a sua casa na areia, porque vem o vento, vem a tempestade, e terrível é a sua queda. Agora fala para nós sobre um homem bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa na rocha, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, aleluia, e não lhe fará dano algum, porque o lugar é firme. Jesus Cristo, a rocha, a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, aleluia. Oh glória. Se eu estiver na rocha, a porta abre. A arca parou na rocha, a porta abriu. Sabe por que a porta não abriu antes? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque tinha muita lama. Sabe por que aquele negócio não deu certo aquele dia? Porque se desse certo, hoje você não estaria aqui. Sabe por que aquele negócio não deu para fechar aquele dia? Porque se você fechasse aquele negócio aquele dia, você não estaria aqui. Tinha muita lama. Entenda uma coisa, porta fechada é Deus te guardando, porta aberta é Deus te abençoando. Porta fechada é Deus te guardando, porta aberta é Deus te abençoando. Porta fechada é Deus te guardando, porta aberta é Deus te abençoando. Deus só vai abrir a porta quando o lugar for firme, aleluia. A arca parou, a porta abriu,
Noé, como um chefe de família, preste atenção e dá glória a Deus se entender, eu começo a terminar agora. Ó Noé, mulher, filhos, nora, é verdade. O que, papai? O que o Espírito Santo falou há dias atrás. O lugar é firme, o lugar é consagrado, o lugar é abençoado, o lugar é resistente. Pode sair da arca, porque o lugar que o Espírito Santo falou é verdade. Noé saiu com a família da arca. A Bíblia diz que agora ele vai atravessar uma outra etapa: trabalhar, esperar e frutificar. Trabalhar, esperar e frutificar. Um dos significados de comportamento insano para nós que somos da saúde mental é o indivíduo que tende a fazer as mesmas coisas e aguardar resultados diferentes. Não queira frutificar se você não trabalhou. Não queira frutificar se você não aprendeu a esperar. Porque são etapas da vida: trabalhar, esperar e frutificar. Noé saiu da arca. Só que Deus me disse para ministrar algo aqui nessa noite. Como vocês acham que foi a vida de Noé depois que ele saiu da arca? Imagine só Noé. Deus um dia olha do céu e vê que Noé não está bem. Porque Deus é o único que nos conhece por dentro e por fora. E Deus olha para dentro de Noé e vê que Noé não está bem. Vou provar para você. Como você acha que era o comportamento de Noé quando o tempo fechava? Como você acha que era a atitude de Noé quando começavam os relâmpagos? Quando começava a chover de novo. Noé dizia: mulher, filhos, noras, junta tudo, ou larga aí, entra dentro da arca porque vai chover de novo. Já sei, é mais 40 dias e 40 noites de tribulação, depois é mais um ano e um tanto para poder baixar. Deus olha lá do céu e vê que Noé não está bem. Noé se tornou um homem traumático. Porque o trauma é advindo de situações dessaborosas, pelo qual, quando você não tem uma estrutura psíquica suficiente para resolver, ela desencadeia na sua neuropsicologia, na sua estrutura neuropsicológica e cria um trauma. Conteúdo esse que é aproveitado pelo inconsciente, o id. E esse trauma funciona através de uma âncora emocional. A âncora emocional é um dispositivo que faz com que você, quando recebe uma informação, você assimila, equilibra e acomoda. Então, se você já viveu aquilo, a âncora emocional pesca algo do inconsciente e traz e mostra para você e te abate. É assim que funciona. Como que é a âncora emocional? A âncora emocional... Você foi para a Bahia, chegou lá, comeu a acarajé, tipo da Bahia, né? Acarajé. Aí quando você chegou aqui em São Paulo, você foi evangelizar lá na 25. E aí de repente tem alguém vendendo acarajé. Você passa, aquele cheiro, a âncora funciona. Do que você lembra? Lembrei da Bahia.
âncora emocional. Faz você assimilar as coisas. O problema é que isso acontece para o lado positivo e negativo. Como você acha que Noé reagia quando o tempo fechava? De novo. Mais uma vez. É isso que acontece com você no seu dia. O seu dia começa bem, mas quando você encontra aquela pessoa que te traumatizou, parece que o seu dia acabou. Quando você ouve algo que foi similar ao trauma, a sua semana acaba. Quando acontece algo que o seu psique entende que já aconteceu para o lado negativo, você trava e diz: de novo? E Deus olha para Noé, o tempo fecha, ele diz: corre para a arca, entra na arca, sai da arca, entra na arca, sai da arca. Deus decide falar com Noé. E Deus diz: Noé, tudo bem? E Noé diz: tudo bem, Senhor. Fique em pé, irmãos, em nome de Jesus. Noé está traumático agora. Porque ele teve experiências ruins. Deus, conhecendo o ser humano por dentro, ele desce para falar com Noé. E ele diz assim: Noé, tudo bem, filho? Ele diz: tudo bem. Só que Deus sabe que volta e meia você recebe uma palavra profética aqui no culto e acredita, e agarra e diz: eu vou vencer, vai dar certo. Mas quando passa da porta para fora, você se apequena, você se reprime, você vive um complexo de inferioridade e diz: eu acho que não vai dar. Porque você chega em casa, ou nem chegou em casa, você fala assim: eu queria morar na igreja. Porque quando eu vou para a igreja eu me sinto bem, eu me sinto um leão, eu estou forte. Mas quando eu chego em casa, parece que eu não sou nada. Parece que eu vou viver a mesma coisa. E Deus hoje desce para falar com você, para curar você desse trauma. Como Ele curou Noé. Deus chega para Noé e diz: Noé, tudo bem? Diz: tudo bem, mas Deus sabe que não está bem. Quando de repente Deus diz assim: Noé, olha para cima. E Noé: pois não, Senhor. Fica tranquilo. E Deus dizendo: fica tranquilo, porque eu não vou destruir mais a terra com água. E Noé diz assim: não, tá bom, Senhor. Só que Deus sabe que ele não está falando a verdade. Ele falou aquilo por reverência. E Deus diz: Noé, olha para mim. Quem acredita em palavra profética aqui? Erga a tua cabeça. Eu quero que você enxergue além desse teto agora. Tem uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo assim, ó: nunca mais você vai passar por isso. Entenda uma coisa e dá glória a Deus se fizer sentido para você. O nunca mais de Deus é diferente do nosso nunca mais. Quando Deus diz nunca mais, Ele garante a palavra dEle, querido. E assim diz o Senhor para você nessa noite: nunca mais. Quando você encontrava alguém, via alguém, ou alguma mensagem, alguma coisa que fazia você lembrar do passado, traumático, você dizia: acabou. Você chorava, amargurado, raízes de amargura, e você dizia: quando é que isso vai acabar? E Deus diz: é hoje. Vou curar a sua memória, vou curar você desse trauma. E Deus diz: Noé, olha para mim. Ele diz: tudo bem, Senhor, eu nunca mais vou destruir a terra com água, eu te dou a minha palavra. E Noé diz assim: tudo bem, Senhor. E Deus diz assim: ó, fica tranquilo. Tiago, por que você disse que Noé é um homem traumático? Vou explicar rapidinho e vou terminar. Vamos para nós orarmos. Quantos aqui já estendeu roupa em casa?
Já chegou a vez de você estender a roupa e evangelizar no shopping? De repente o tempo fecha. O que você lembra? A roupa. Corre para casa, tira a roupa do varal. Só que eu digo para você, quantas vezes o tempo fechou, mas não choveu? Era Deus explicando para Noé: não é sempre que o tempo fecha que significa que você vai sofrer de novo. Não é porque começou relâmpagos, não é porque começou barulho, tormenta, significa que você vai sofrer de novo. Eu te dou a minha palavra, que o tempo pode fechar, pode escurecer, o barulho pode ser ensurdecedor. Nunca mais você vai passar por isso. E Deus diz: eu entendi. Aí Deus diz assim: olha para mim, Noé. Quando ele olhou, Deus falou assim: eu te dou a minha palavra. Todas as vezes que o tempo fechar, todas as vezes que houver barulho, você olha para cima. Para quê, Senhor? E veja isso aqui, ó. Eu te dou a minha palavra e selo ela com o arco celeste. Todas as vezes que o tempo fechar, você olha para cima. Todas as vezes que o relâmpago vier, olha para cima. Essa é a minha palavra para você. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.